Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso humilde canal Liane Moraes Construindo um Sonho. Bom, meus amigos, eu falei pra vocês, né, que no próximo vídeo eu ia mostrar a instalação das portas balcão, mas não foi possível fazer a instalação agora, porque antes de colocar as portas, o Paulo precisa fazer todo o reboco aqui dos quartos, né, dos cômodos. E no caso esse reboco ele vai estar fazendo com gesso. Olha lá o Paulo. Aí eu vou mostrar aqui como que tá as paredes. Por enquanto vou mostrar o antes e depois. Marque bem aí o antes e o depois, porque vocês estão vendo a parede assim, ó. Ó. Aqui tá no bloco do tijolo vermelho, que é o tijolo baianão. Ali é o tijolo de concreto, ó. Cadê? Ali, ó. Tudo tijolo de concreto. Marque bem aí, decore bem como que tá essas paredes, que vocês vão ver a mágica depois. O Paulo, ele vai fazer, quer dizer, já tá fazendo, né? Deixa eu mostrar pra cá, pra pegar a imagem melhor. O Paulo, ele tá fazendo, gente, é o gesso liso. Ele tá fazendo gesso liso nas paredes. Vai começar pelo teto, né? Ó, o teto tá assim, ó. Olha lá. Olha como que tá o teto. Na laje, tá só na laje. Olha lá como que já tá ficando. Pra quem não conhece o gesso liso, ele é um tipo de revestimento que ele substitui o reboco de cimento, né, Paulo? É o reboco de areia com cimento. Ele substitui o reboco de areia e Pra cimento. deixar um acabamento mais liso, para ficar fácil na hora do acabamento, que é a pintura. O reboco com cimento e areia precisa primeiro fazer o quê? Faz toda a parte do reboco, depois tem que vir com a argamassa. Mas não, massa corrida, né? Aí vem revestindo com massa corrida. Esse não. O gesso você já aplica diretamente na parede e no teto. Aí já fica um acabamento, o acabamento final. Eu vou deixar vocês aí vendo o Paulo fazendo um pouquinho desse revestimento com gesso. E assim, meus amigos, o gesso, por uma parte é boa, porque, igual eu falei, passando só o gesso, depois é só lixar e pintar, tá pronto. Agora o reboco não, o reboco a gente tem que gastar com cimento, gastar com areia, pra depois vir com o revestimento, né? E o gesso é um acabamento só. Aí vocês acompanham o antes e o depois. Por enquanto tá assim, o Paulo começou a fazer agora esse gesso. Vocês vão ver que a mágica parece mágica, sabe? As paredes, depois de finalizada, fica parecendo um espelho. Branquinha, lisinha, pronta para receber a pintura. Ó, ele teve que fazer todo esse andaime aqui, ó. Ó, ele tá em cima aqui de um andaime que ele mesmo fez. Aqui, ó, toda a estrutura. Isso aqui, ó, ele usou umas portas velhas, folha de porta velha que a gente tinha aí. Ele usou pra forrar o andaime. Ó lá. Por quê? Porque assim, a gente foi comprar o madeirite, o Paulo foi comprar o madeirite para colocar ali em cima, né? Para poder ficar como se fosse uma parte plana, né? Para poder ele estar andando ali em cima, ó. Mas aí, cada folha de madeirite, mais de R$100. Então, eu falei para ele, como que a gente tem, né? Essas portas ali, essas folhas de porta, eu falei para ele, vamos utilizar o que a gente tem aqui para economizar. Porque ia precisar do quê? De umas 3 folhas de madeirite, né? Então, ia usar umas 3 folhas de madeirite. E cada folha, por mais de R$100, ia gastar mais de R$300 só de madeirite.
uma coisa que depois de usar ia ficar aí pra ser queimada, né? Então não ia ter muita utilidade. A gente tá usando o material que a gente tem aqui. Ó, esses andaime aqui ele fez. Olha o gesso aqui, ó. Esse aqui é o gesso. E essa aqui é as folhas de porta, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 folhas de porta. E a ferramenta que ele usa é isso aqui, ó. Chama-se... Isso aqui chama... prancha, né, Paulo? Prancha de gesso. É como se fosse uma desempenadeira gigante. Ela tem quantos centímetros? 50 centímetros? Tem uns 60, 60, 70. Ela tem 60 centímetros. E é a ferramenta que o Paulo usa. Olha como que é feio. Aí faz o gesso, espera aí dar um pouco o ponto. Quando a massa estiver consistente, firme, aí pode pegar e usar na despenadeira, e passando de acordo com a necessidade da parede. É isso. Tá vendo? Vocês podem acompanhar aí, ó. Já tá começando a fazer a diferença, ó. O pedacinho que ele fez ali já tá começando a cobrir as lajotas, já tá ficando lisinho. E o gesso ainda tá molhado ainda. Depois de seco, aí é só lixar e pintar. Geralmente a dica é o seguinte: quando a gente vai fazer gesso, a gente faz mais em área seca, né? Tipo quarto, sala, corredores, parte de onde tiver umidade. Você não pode trabalhar muito com gesso, a não ser que for teto, né? No caso de banheiro ou áreas frias como cozinha, esses negócios assim, parede que for revestida de gesso, se for próximo de umidade não adianta fazer o gesso, porque com o tempo ele começa, né, umedecer, estoura, estraga tudo. Mofa, né? Mofa, aí você perde todo o seu material. Então é mais área seca, entendeu? Aqui a gente optando em fazer o gesso aqui, porque é a parte de cima do sobrado, que é os quartos, né? Corredor, sala, essas coisas assim. Agora embaixo a gente vai fazer revestimento mesmo, que é o piso cerâmico, né? E é assim, o gesso, se pegar água, se for um lugar que a umidade é constante, não adianta aplicar que você perde o seu material. Fica a dica aí pra vocês. Então, meus amigos, prestou atenção, anotou bem essa dica aí do mestre de obras aqui, Paulo Divino. É isso aí, nós optamos, escolhemos o gesso para passar aqui nos quartos, porque é uma parede onde vocês podem ver, ó, toda seca. Ela não tem umidade. Agora, nas paredes, que tá próxima do barranco, já não é uma boa ideia colocar. Por quê? Porque gesso não pode ver água. Gesso é igual água e óleo. Não se combina, não se mistura. Senão, estraga. Tá bom? E o legal do gesso, porque é o seguinte, tem pessoas que ela opta por rebocar a casa, lógico. O reboco é o tradicional, né? É o que mais usado nas construção civil. Mas hoje em dia as pessoas estão optando muito por gesso, porque por ser um acabamento mais leve, e outra, é um acabamento que dá uma firmeza também para casa, né? Na hora do acabamento, que em vez de você gastar com reboco, né? Ele falou massa, corrida, mão de obra com pintor, só vai apenas lixar o gesso, fazer umas recatadas, usar uma seladora, que é para selar o gesso, para vedar a parede, e depois pintar, dar um acabamento geral. Na verdade você economiza no custo, né? O seu custo acaba sendo mais em conta, porque se você catar um gesseiro bom, que ele saiba fazer o serviço com qualidade daquilo que você precisa, você vai ter uma economia praticamente de 70% a 50% na tua obra. Em vez de você gastar um dinheirama, você já vai fazer a obra e já vai deixar praticamente pronta, né? Ou seja, é uma economia, né? É uma economia, lógico, bem acessível, né? Porque assim, igual o Paulo explicou, o reboco,
ele não é que ele seja descartado hoje em dia, não. O reboco ele é muito importante. Ainda mais assim, a gente tem o nosso terreno, ele é aclive, então a casa foi feita em barranco. Então a gente precisou, assim, nas partes dos fundos e a parte lateral, a gente precisou sim usar o reboco, devido a essa questão de umidade. Mas aqui em cima, nas partes mais secas, o gesso é uma ótima opção de economia e também de boniteza e qualidade, porque o gesso é um material bem resistente e a qualidade, uma qualidade boa, e o acabamento fica muito bonito, né, Paulo? Fica assim, um acabamento bem legal, né? Ele praticamente ele vai fazer o processo da massa corrida, né? Além dele revestir a sua casa todinha, que vai fazer o processo do reboco, ele vai fazer o processo também da massa corrida, né? Então depois você só vai vir com a seladora e pintura. Acabamento final. Ele substitui a massa corrida e substitui o reboco, né? Que é o famoso embolsamento que as pessoas falam, né? É o reboco. É isso aí. Para fazer esse gesso aqui, você usa uma medida certa ou você vai no olho da experiência mesmo? Bom, geralmente a gente que já trabalha com esse tipo de material, esse tipo de serviço, a gente já tem uma experiência, né? Mas para pessoa assim que quer fazer e ela ainda tem um pouco de dúvida, o gesso você coloca uma lata de água ou 1,5, de acordo com o que você vai fazer, um recipiente desse aqui, ó, caixote, e você vai colocando o gesso, que ele é um pó, você vai colocando ele de acordo com que ele vai submergir na água. Quando ele ficar todo por cima da água, então o que acontece? A água não está chupando mais o gesso, ela ficou superficial, o pó em cima, aí já está no ponto, você não precisa pôr mais, deixa, aí quando ela ficar toda homogênea, de acordo com ele vai secando, você vai usando. Você não pode mexer o material tudo de uma vez que você perde. Ou melhor, vamos fazer melhor? Você faz e aí eu mostro pro pessoal como que você faz. Fica mais fácil. Entender até um pouco melhor, né? A forma que dá pra explicar melhor na prática, né, meus amigos? Isso, aí você na sua casa lá, você mesmo faz. Eu mesmo faço. Porque se for pra pagar toda hora profissional, né? Haja dinheiro, então. Porque se for pagar mão de obra para gesseiro, é meio salgadinho, né? Então, eu vou mostrar na prática, o Paulo vai mostrar na prática para vocês como que, no caso assim, a gente tá fazendo aqui. Porque dependendo da quantidade de gesso que você vai usar ou a pessoa que for fazer vai usar. Ele vai mostrar a quantidade que ele tá usando e aí como que é calculado água e gesso. Meus amigos, o Paulo vai mostrar para vocês a medida que ele usa aqui para estar fazendo a massa de gesso. Bom, eu tô usando uma lata de água. Eu tenho uma lata de água aqui dentro desse caixote. Esse caixote aqui, ó, era um tambor que foi partido no meio. Isso. Uma lata de água. Isso, aí agora eu vou colocar o pó de gesso porque eu tinha colocado mais meio balde desse aqui, ó. Coloquei meio balde. Então você usou uma lata daquela de água e meio balde desse, né? Isso, agora eu vou dar o gesso. Equivale ao quê? Uma lata e meia, então. Como que não tem duas latas, então ele tá usando uma lata e um balde. Mas se você tiver duas latas, fica mais fácil pra medir, né, Paulo? Aí até mais um pouquinho, porque esse gesso acabou muito rápido e eu nem consegui fazer o que eu queria. Então, agora eu vou colocar o gesso. Vou colocar o gesso. Aqui não é muito bom a poeira para quem tem alergia. Agora a pinha como que é bicho do mato, né? Ele não liga pra nada. Mas o gesso você vai colocando assim, ó, com a mão alta. De acordo com o que você coloca, você vai espalhando devagarzinho. Não pode soltar de uma vez. Você tem que jogar e espalhar devagarzinho com a mão baixa. Para a água aderir ele todinho. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que... E a poeira tá subindo. Ele fica o final dele. Vai colocando gesso aos poucos até cobrir toda a água, né, Paulo? Ou não? Como que sabe o ponto aí que tá bom? Daqui a pouco eu mostro.
Tá conseguindo pegar dentro do caixote? Tá. Então, pessoal, aqui já tá no ponto, ó. Aqui já tá no ponto, tá vendo? Ó como que o gesso tá, ó, em cima da água. Quando fica assim, aí você pode parar. Porque aqui, esse gesso, a água ela vai absorver tudinho essa poeira do gesso, que é o pó do gesso que a gente fala. Aí já é. Essa massa ela vai ficar toda sentadinha, bonitinha. Aí se você quiser mexer a parte que você vai usar, você pode mexer do meio do caixote pra frente. Que aí essa parte ela vai endurecer rápido, essa de cá não. Aí você vai usando conforme você vai precisando. Então, pra a massa não endurecer toda por completo, você vai usando assim por parte, né? Por parte, por exemplo. Você mexe essa parte e essa aqui você não mexe. Que aí essa parte aqui você vai usar, essa aqui vai demorar mais pra endurecer, né? Isso, aí quando esse gesso ele puxar legal aqui dentro, aí eu puxo essa massa que tá seca com a mão e mexo essa parte do meio pra frente, que é essa parte que eu vou usar. Aí eu então mexo. mostra na prática. Agora eu não posso, tem que esperar o gesso sentar primeiro. Tem que esperar agora o gesso assentar na água, né? É que a massa ela tem que descansar por ela mesma. Então tá bom, quando ela assentar a gente volta. E agora, Paulo, qual é o próximo passo? Então, vem aqui. Agora é o seguinte, ó, eu fiz a massa assentou, né? A poeira, o pó do gesso assentou, aí eu faço o seguinte, ó, eu cato aqui, ó, eu puxo um pouquinho pra cá. Tá vendo a massa como que ela tá firme, ó? Ó, tá firme, tá vendo? Aí eu vou usar essa parte aqui, ó, é a parte que eu quero, ó. Essa parte que eu mexo, ó, pra ela firmar rápido, entendeu? Essa parte é essa que eu vou usar primeiro. Então aqui eu mexo, aqui eu já não mexo, ó. Você não mexe essa parte ali, aqui, você não mexe essa parte, então ela vai demorar mais pra secar, né? Isso, ela vai demorar Você vai mais pra mexer secar. só a parte que você vai usar A agora. parte que eu vou usar. Então essa Tá. parte que eu vou usar, ela vai secar rápido. Então, aí eu mexi o gesso, como eu falei pra vocês, agora a massa ela deu ponto, ó. Com 4, 5 minutos ela já deu ponto. A massa quando ela estiver assim, ó, firme, consistente, tá na hora de você usar ela já. Então quer dizer que esperou uns 5 minutos, né, a massa sentar, agora já pode usar, né? Já tá no ponto. Aí eu vou passando. Entendeu? Aí eu vou... Aí tem que ser rápido. Porque senão você perde a massa, que ela seca muito rápido. O gesso seca rápido, né? Certo. É usado uma desempenadeira grande, né? É. Você chama de prancha, né? Ah, não chama de prancha, chama de Desempenadeira de normal. gesso, né? É. Tá certo. Olha como que ela vai ficando firme, ó. Ela vai secando bem devagar, né? É. Aí você tem que ser rápido, né? Porque eu tô trabalhando devagar por causa do andame. Eu forrei só onde que eu vou trabalhar mesmo, então eu não preciso sair correndo. Tá vendo, meus amigos, ó? O teto tá na laje, na lajota, ó. E aí ele já passa o gesso direto no teto. Claro que se tiver algumas imperfeição, como excesso de massa, né? Alguma coisinha aí tem que tirar, né? Olha lá. Ó, já tá quase metade do teto, quase metade já tá ficando pronto. O andame, ó, que o Paulo fez, ele tem que pegar quase o quarto inteiro, ó, porque ele tem que ficar andando aqui em cima. Então, se colocar aquele andame só com tábua, não tem como tá trabalhando, porque é perigoso cair, né? Ele faz como se fosse um palco. Olha aí, ó, fica como se fosse um palco, ó. Pegou o quarto quase que todo. Tá vendo como que a massa fica firme? Aí você vai usando, lá embaixo ela vai ficando esperando. Você usou só essa parte aqui por enquanto, né? Essa aqui você não mexe, que é pra poder ela não secar rápido, né? Isso. Ah, sim. É um serviço meio pesadinho, né? Mas é um serviço também que é rápido, né? Porque não precisa ficar fazendo todo aquele processo de reboco. Olha aí, Oscar Pernambuco. Esposo da nossa amiga Cecília. Vocês que estão fazendo aí
a parte de acabamento, ó. Foi assim que vocês fizeram ou vocês usaram a massa corrida mesmo? Ó, uma boa dica para vocês aí fazer na barbearia, nos quartos, na sala. Daqui a pouco eu vou dar um pulinho lá para ver como que tá a casa de vocês também. Mostra aí como que tá a parte do acabamento da casa de vocês. Tô ansiosa para ver essa casa pronta também, hein? Uma boa dica aí do gesso liso para você estar fazendo na casa de vocês também. Um casal de amigo que também tá nessa fase aí de acabamento, estão em construção. Canal do nosso amigo Oscar Pernambuco, esposo da nossa amiga Cecília. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Só tá aparecendo a minha cabecinha ali. O vídeo de hoje foi esse, tá bom? A gente aqui mostrando, o Paulo mostrando como fazer o gesso liso nas paredes. No caso aqui, né? A gente tá fazendo aqui o teto. E logo no próximo vídeo eu já venho mostrar pra vocês aqui o teto finalizado e também a continuação aqui das paredes, tá vendo? Ó? Tem muita parede ainda pra rebocar. O Paulo tá quase ali na metade da parede, do teto. Uma ótima opção, uma ótima dica para vocês que estão aí na fase de acabamento e não quer gastar com reboco, tá bom? Lembrando, a sua parede que for aplicado gesso não pode ter umidade. Tem que ser uma parede sequinha, não pode ter contato nenhum com água. Por exemplo, aquela parede que quando chove, mesmo chovendo, escorre água por fora, mas não molha por dentro, tá certo? Fica aí com a dica de construção do Paulo, como aplicar gesso liso na parede, tá ok? Próximo vídeo, já volto aí com o teto finalizado, iniciando aí as paredes do quarto, tá certo? Meus amigos, você que nos acompanhou até aqui, espero que o vídeo tenha sido aí, ó, de ótima serventia pra você. Deixa seu like, tá certo? É muito importante pra gente aqui. Compartilhe aí com quem vocês achar que é necessário, né? Ver aí esse trabalho de gesso liso. Compartilhe aí pra nos ajudar. E espero aí ter boas novidades, ótimas novidades para os próximos vídeos, tá certo? Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.